30 minutos para fazer a sua apresentação. Por favor, pode usar esse microfone. Bom, boa tarde. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Guilherme Trivelato. Eu sou engenheiro agrônomo. Trabalho, sou pós-graduação em entomologia e trabalho já há mais de 10 anos na área de controle biológico e manejo de pragas, tá? Insetos. Para mim é uma honra poder estar aqui participando. Aceitei com grande felicidade esse convite do Condema para poder trazer aqui, explicar como é que funciona, de onde veio, qual que é o vazamento científico da nossa tecnologia, que a gente é muito orgulhoso dela no momento. A gente está muito contente com o sucesso que a gente tem conseguido no combate ao transmissor da dengue e muito contente de poder também convidar vocês a visitar, a conhecer o projeto que a gente está iniciando amanhã, a primeira liberação em Piracicaba. Então eu vou passar aqui rapidamente. Pode passar esse é o mapa da Organização Mundial de Saúde, tá? Esse é no site da Organização Mundial de Saúde a gente consegue esse mapa. Aqui ele mostra os dados de janeiro a março de 2015, desse ano, de como estão os focos da dengue no mundo. Então é bem interessante a gente observar essa faixa tropical no globo, tá? Onde a dengue é mais presente. A gente percebe um acúmulo, uma concentração de casos aqui no sudoeste do Brasil. Tá? Então São Paulo está enfrentando esse ano uma epidemia tremenda. Só em Campinas até agora já foram quase 26 mil casos confirmados da doença só no município de Campinas. Infelizmente a gente não está pronto ainda a vacina. A gente torce para que isso fique pronto o mais rápido possível. A gente acredita que pode ser uma ferramenta efetiva, mas infelizmente não está pronto, a gente não consegue contar com ela no momento. O Aedes aegypti, que é o principal transmissor da dengue, transmite também outras doenças, outras arboviroses. Recentemente entrou no Brasil, a gente teve no norte da Bahia, em Feira de Santana, uma epidemia muito grande de febre chikungunya, tá? Que já está bem instalada na América Central. A gente teve alguns casos aqui, se eu não me engano, em Campinas teve alguns casos importados, mas foram contidos. E a febre chikungunya, apesar de não causar, ainda bem que não causa morte, não é comum o caso de morte por chikungunya, ela causa complicações médicas muito complicadas também. Dores na articulação, afastamentos por pelo menos 6 meses por uma pessoa que tem a febre chikungunya. Atualmente, o combate ao mosquito é um trabalho árduo, incansável da Secretaria de Saúde, que é eliminar o criador. É o que a gente consegue fazer. Qualquer pequena porção de água é um potencial criador. Então, encontra nas casas até tampinhas de garrafa servindo como criadouros do Aedes aegypti. Outra maneira que tem sua efetividade, que é o uso de inseticida. Tá? O inseticida normalmente é usado, ele ataca principalmente o adulto. Tá? Alguns larvicidas são utilizados também, mas o foco das nebulizações é o combate do adulto. Se a gente imaginar que cada ovo, cada larva, cada adulto é um indivíduo, quando a gente faz o cálculo de todo o banco de ovos que está presente no campo, escondido em potenciais criadouros, das larvas que estão presentes no campo e do adulto, o adulto em si, que é o mosquito que a gente vê voando, corresponde a cerca de 10 a 15% da população total, número de indivíduos do Aedes aegypti. Infelizmente, os inseticidas não conseguem alcançar todos os potenciais locais onde o mosquito está. As nebulizações têm que seguir uma série de normas da SUSEM, onde pode ser feita, onde não pode ser feita, casos de pessoas idosas, pessoas com problemas cardíacos, em algumas casas de crianças pequenas não podem receber a nebulização. A eliminação de criadouro é, em si, uma maneira efetiva de conseguir combater o Aedes aegypti. Então, as campanhas são intensas de combate, de não deixar lixo,
Mas infelizmente essa é uma luta que a gente está perdendo. É muito difícil a gente combater todos os criadores. Mesmo dentro da nossa própria casa, com a gente cuida, que tem atenção, acaba encontrando o criador escondido em lugares que a gente nem imagina. Basicamente, eu gostaria de falar qual que é a diferença básica entre o macho e a fêmea do Aedes aegypti. Morfologicamente, a fêmea é normalmente maior, é fácil você reconhecer pela antena, é um artifício muito faz a taxonomia do inseto que permite você diferenciar o macho da fêmea. E tem uma característica muito importante que a gente usa a nosso favor, que é o hábito alimentar. A fêmea, só a fêmea precisa de sangue para conseguir nutrir os seus ovos. Tá? Ela se alimenta-se para o seu ciclo de vida, assim como o macho, apenas de carboidratos. Água com açúcar, néctar, pólen, seiva, fruta que ele encontra. Isso ele precisa para a sua própria manutenção. Porém, para conseguir se reproduzir, a fêmea precisa de uma alimentação sanguínea. Sem alimentação sanguínea não tem reprodução. Nesse momento da alimentação sanguínea é que ela acaba se contaminando e passando o vírus para outras pessoas. Como o macho não põe ovos, não necessita dessa alimentação sanguínea, ele não causa doenças, ele não é transmissor da dengue. Então, apesar de ser o mesmo mosquito, a mesma espécie, o macho não é transmissor. E é esse artifício que a gente usa a nosso favor. Por ele não ser transmissor, ele é extremamente seguro de ser manipulado, de poder ser levado para campo. E a única função do macho na natureza é ativamente procurar a fêmea. A antena dele é até maior, justamente porque ele usa essa antena para se localizar e poder reconhecer feromônios e localizar a fêmea onde ela estiver. Então, essa capacidade de busca ativa do macho é muito interessante. Se eu imaginar que se eu tiver uma fêmea de um lado da sala e eu soltar um macho do outro lado, ele é capaz de ativamente vir encontrar a fêmea. Então, a Aedes aegypti do bem é o nome que a gente está dando para a nossa linhagem. É uma linhagem que foi desenvolvida em 2002, junto com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e vem sendo trabalhada com ela arduamente, incessantemente, diversos projetos de pesquisas, tanto em laboratório como no campo. E hoje a tecnologia saiu da Universidade de Oxford, ela é um spin-out, como se fosse incubada na Universidade de Oxford. A Universidade de Oxford ainda é detentora de, se não me engano, 10% da Oxitec. E em 2014, ano passado, a gente inaugurou a nossa primeira filial, nossa primeira sede no Brasil, que é aqui no Tecnoparque, na rodovia Anhanguera. E aqui a gente está conseguindo produzir até 2 milhões de mosquitos machos por semana. E como é que funciona? Deixa eu perder alguma coisa. Então, basicamente, na natureza, você tem o macho, você tem a fêmea, o macho copula com a fêmea, e desse casal saem centenas de novos descendentes. Uma fêmea, na natureza, chega a colocar até 300 ovos. Em laboratório, com condições ideais, a gente consegue atingir até 500 ovos por fêmea. Mas condições ideais. No campo, a gente sabe que chega até cerca de 300 ovos por fêmea. Quando a fêmea selvagem, que é a transmissora, copula com o Aedes aegypti do bem, esse Aedes aegypti do bem passa para a sua prole uma característica que a gente colocou na genética do inseto, que causa uma disfunção fisiológica, ou seja, uma proteína que já existe no constituinte da célula do inseto, acaba por um processo de retroalimentação acumulado em grande quantidade dentro da célula do inseto. Isso causa uma disfunção fisiológica e ele morre ainda na fase de larva. Então, essa fêmea transmissora, que está na cidade, nas casas, copula uma única vez. Como ela copulou uma vez com o Aedes aegypti, todos os seus descendentes vão herdar essa característica do pai e todos os descendentes morrem antes de chegar até a fase adulta. Como ele se procria muito facilmente até dentro das casas, produzir em larga escala não é nada de outro mundo. Então, muitos pesquisadores já trabalham com produção de Aedes aegypti para estudos científicos e a gente só otimiza a biologia do inseto. Então, a gente mantém gaiolas com as nossas matrizes que colocam os ovos. Desses ovos, a gente vai para a geração de larva, a gente coloca os ovos, cria a fase de larva até chegar no estágio de pupa. Na pupa, por ser uma estrutura um pouco mais globosa, um pouco mais rígida, é muito fácil a gente separar o macho da fêmea. Então, por um processo de separação por tamanho, a gente exclui todas as fêmeas, descarta elas,
segura só o macho, e o macho a gente prepara em potes que vão ser levados para a cidade para ser liberado. Então, produzir Aedes aegypti em quantidade, o Aedes aegypti macho em quantidade, não é nada absurdo, nada muito complexo. Lógico que tem essas peculiaridades, a gente deixa de enxergar ele como um bichinho da natureza e enxerga ele como um porco de parafuso, vira uma biofábrica. Então, o que a gente passa, a mensagem sempre é que o macho não pica, o macho não transmite doença. A única função dele é copular com a fêmea. Isso nos dá uma vantagem, essa busca ativa. A Secretaria de Saúde tem passado por, te acompanho nos jornais, muito problema com casa fechada, com recusa, de não conseguir chegar em todas as casas. Então, a gente teve casos de precisar de força até policial para colaborar com os agentes de endemias, para que entrasse nas casas fechadas. O mosquito não toca a campainha, não pede licença. Então, ao liberar ele na cidade, ele vai ativamente entrar nessa casa que está fechada, entrar em locais de difícil acesso, como embaixo da geladeira, nos fundos dos quintais, onde tem piscinas abandonadas, ele vai ativamente procurar essa fêmea. Todos os trabalhos que a gente fez, a gente conseguiu reduções maiores do que 90% na população do Aedes aegypti. Quando eu digo 90%, não é apenas do alado, do adulto. É de toda a população do inseto, de ovo, de larva, de pupa e de adulto. O primeiro trabalho que a gente fez foi nas Ilhas Caimã. A gente conseguiu redução de 96%. Em 2011, a gente começou as liberações na cidade de Juazeiro da Bahia, no bairro de Caberaba, que é um bairro de periferia, é um bairro com problema de saneamento básico muito crítico, problema de fornecimento de água muito complicado também, então pessoas armazenam água em casa das mais diversas maneiras. Então essa região tinha um problema gravíssimo de não ter sazonalidade, o mosquito estava presente no ambiente 100% do tempo. O projeto de Mandacaru, que é um projeto, uma comunidade de irrigação um pouco mais afastada, mais isolada, a gente conseguiu 99% de redução. Atualmente, o projeto está sendo feito no município de Jacobina, alguns bairros já foram tratados, tá? Cerca de 2 bairros já receberam o tratamento dos 21 bairros da cidade, e o bairro que já recebeu o tratamento já teve uma redução de 92% do Aedes aegypti. Atualmente terminou um projeto no Panamá, com 93% de redução, uma liberação que durou cerca de 8 meses. O PowerPoint aqui, essa versão, ficou perdendo o gráfico. Os gráficos passaria mais ou menos desse, vai acompanhando mais ou menos aqui. E esse é um trabalho que a gente gosta de divulgar. A gente não é médico, tá? Eu sou engenheiro agrônomo, não tenho pretensões de tratar a medicina do paciente com dengue ou assim, o sintoma da dengue. O que a gente faz é eliminar o transmissor. E é essa a recomendação que a Organização Mundial de Saúde faz para o combate à dengue. Então, é um trabalho muito bacana que mede o limiar de transmissão, ou seja, o limiar de risco de epidemia, analisando a característica do lugar que a gente fez. Uma pena não está conseguindo enxergar aqui. Mas se tivesse cerca de 150 mosquitos por hectare, era o suficiente para causar uma epidemia. Quando a gente começou o projeto, a gente estava a cerca de 550, 580 mosquitos por hectare. E a gente conseguiu levar a população do mosquito a cerca de 30 mosquitos por hectare. Menos até. Tá? E isso nos dá uma confiança de que a gente mantém a população num nível que não tem chance de ter uma epidemia de dengue. Como que a gente sabe isso? A gente faz um monitoramento do mosquito. Essa é uma Omitrampa, algo que já foi muito usado por diversos municípios, diversas secretarias de departamentos de endemias, de zoonose, e é uma ferramenta muito prática e efetiva no monitoramento da população de mosquitos. Isso é um vasinho de pote plástico, com água e uma palhetinha de madeira. O mosquito reconhece aqui como potencial criador e ele coloca os ovos na palheta de madeira. Não coloca o ovo na borda porque ela é muito lisa, não consegue nem pousar. Toda semana a gente pega essa paleta e leva para o laboratório. Com essa paleta no laboratório eu consigo contar o número de ovos, presença ou ausência de ovos, número de ovos, que espécies estão ocorrendo do gênero Aedes, e principalmente, além do gene que causa
interrompe o ciclo de vida do mosquito, existe também um marcador fluorescente, que permite que a gente saiba exatamente onde está a prole do mosquito que a gente liberou. Então, no laboratório eu consigo identificar se aquele ovo que está lá, se ele é filho, né, se ele é descendente do mosquito que a gente liberou, ou se ele é selvagem. A gente tem, a população tem direito de entender os métodos que estão sendo usados para o combate à dengue na sua região. E a Oxitec, a Secretaria de Saúde, tem o dever de divulgar, de explicar, de educar. Então a gente faz diversas ações de engajamento, de educação. Então isso aqui é só uma tenda que a gente monta todos os finais de semana, na área tratada, no centro da cidade. Isso aqui são fotos de Piracicaba. Então a Oxitec junto sempre com a Secretaria Municipal de Saúde, para que a informação seja passada, não só de como funciona a tecnologia do Aedes aegypti do bem, como também dos métodos que devem ser usados para o combate à dengue. Os métodos clássicos. O combate à dengue, a ferramenta que a gente está trazendo não é nenhuma solução mágica que vai sanar com todos os problemas do mundo e todos podemos ficar tranquilos. É uma ação conjunta, a luta contra a dengue tem que ser participativa com todo mundo da sociedade, então a eliminação de criadouro deve continuar sendo feita, a busca ativa por potenciais criadouros e a limpeza dos quintais, o controle do lixo também tem que continuar sendo feito, e essa mensagem que a Secretaria de Saúde passa junto com a informação sobre a tecnologia do Aedes aegypti do bem. Além disso, a gente usa cabo de som que passa nas áreas tratadas e adjacências, com o jingle, com um spot explicando como funciona, mantenha também caixa d'água fechada, recolhe o lixo. A gente leva umas gaiolinhas com o macho do Aedes aegypti do bem para que o pessoal possa ter o primeiro contato. Dizer que o mosquito não pica é muito fácil, agora tem muita gente que custa acreditar. Então ele tem a chance de colocar a mão dentro da gaiola, ver realmente que o mosquito senta na mão, pousa, mas não incomoda. E a gente faz também ações porta a porta, junto com o agente comunitário de saúde, que passa já de porta a porta para fazer o combate à dengue. Um colaborador nosso vai com a gaiolinha, com o material de divulgação, informativo, passa, conversa, explica como funciona e retira as dúvidas da população também. Esse aqui é uma imagem do nosso material informativo que a gente está divulgando, que traz o que é, como que é o acordo com a Secretaria de Saúde, por que ele é importante, como funciona, como que é feita a liberação e os resultados já obtidos e principalmente o nosso contato. Nesse contato a gente coloca o site, o flyer, no site tem até, inclusive a gente está usando agora até o WhatsApp, que é a modernidade, então que a população tem mandado perguntas para a gente, das mais diversas, e a gente consegue responder a eles. E o trabalho, para a gente, é crucial, como a gente estava falando aqui de educação ambiental, que é o trabalho com as crianças. Os pequenos educadores e o poder que eles têm de formar opinião dentro das suas casas é transformador, é fantástico como a criança é importante na parte de difusão da informação. Então a gente tem alguns posters que a gente usa para a educação infantil, que permite que o professor desenvolva outras atividades juntos, e o pôster que a gente disponibiliza para o ensino fundamental, com algumas informações um pouco mais. 5 minutos, doutor. Então, os primeiros ensaios começaram em laboratório em 2009 e em 2011 as primeiras liberações em Juazeiro, na Bahia. Em 2013, a gente já conseguiu a aprovação do nosso dossiê comercial pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Passou por todas as portarias de biossegurança e biossegurança vegetal, para o meio ambiente, saúde humana e saúde das plantas. Foi um dossiê com mais de 900 páginas, foi amplamente discutido e votado e passou por todas as portarias sem nenhum problema. Então a gente tem, então o CTNB concluiu que podemos concluir, portanto, com base em todas as evidências apontadas pela proponente, a literatura, a avaliação de risco
da linhagem do Aedes aegypti do bem favorável à sua liberação. Então isso nos permite, nesse momento, fazer projetos em parcerias que nos ajudam a desenvolver mais tecnologia. O que a gente está fazendo agora em Piracicaba é um projeto que a Piracicaba nos contribui para que a gente possa desenvolver técnicas de implantação do projeto para tornar isso mais barato, mais viável, e em troca a Oxitec fornece o combate ao mosquito para o município. Então, a otimização das operações é o que está sendo o foco das nossas ações agora em Piracicaba. A gente fez, a CW7, que é uma empresa que faz pesquisa de opinião, fez uma pesquisa de opinião em Piracicaba e chegou à conclusão de que 88,5% de todo o município é a favor e apoia o projeto. Dentro da área de liberação, que a gente fez um trabalho mais próximo de educação, 96% de todos os munícipes, moradores da área, aprovam. Esses 4% aqui, metade deles ou não sabia opinar ou não era nem contra nem a favor. Então isso nos dá a gente entende que a população entende como funciona e é favorável ao projeto. Então basicamente é isso, estou aqui para esclarecer dúvidas. Esses aqui são os meus contatos, por favor não hesitem em me perguntar. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação de vocês. Eu queria antecipar que eu fiz um contato então, com o Condema de Piracicaba. Houve uma manifestação do Condema no primeiro momento lá, com a preocupação justamente pela questão de ter uma incidência de alteração genética nos ecossistemas. O Ministério Público fez um chamamento da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, junto à empresa. O termo de ajustamento de conduta que foi assinado e a avaliação que o Ministério Público fez da metodologia, eu estou disponibilizando para todos os conselheiros, para vocês terem conhecimento do que se trata, mas em suma, o termo de ajustamento de conduta, ele simplesmente exige que as outras ações de controle e contenção que hoje já são implementadas, inclusive no município de Campinas, elas não deixem de existir até que se haja uma comprovação de níveis de sucesso da metodologia técnica que está sendo trazida, né? A gente tem outras situações aí, está se falando de uma determinada Cronalia juncea, é uma planta especial que ela também ajuda no combate, que ela pode ser plantada, mas ela também tem um nível de atuação pontual. Na verdade, a intenção do convite aqui, eu agradeço. Eu tive a oportunidade de conhecer o grupo Oxitec em função do questionamento do Condema de Piracicaba e na reunião junto do prefeito Jonas Donizete, com o vice-governador do estado de São Paulo também, numa reunião no Tecnopark na semana passada, onde a Unicamp está desenvolvendo todo um trabalho junto à Peugeot lá com relação à emissão de gases com motor voltado para etanol 100%, com maior produtividade e potência, qualidade do motor a álcool. E a Oxitec é uma das empresas que faz parte do grupo lá do Tecnopark, é uma tecnologia, veio nos apresentada inclusive pela equipe que organizou o evento lá, que foi muito interessante. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Esse era o último item de pauta. Eu tenho um pedido de um documento que foi entregue há pouco, e aí a Tereza nos trouxe aqui à mesa, e eu permiti a ela, antes de fazer o encerramento, a gente poder ir para o café, ainda faltam 10 minutos. Você tem 3 minutos, Tereza.